Boa noite a todos. Que o Mestre amado Jesus possa nos abençoar neste momento em que buscamos, através da sua obra, do seu Evangelho, estarmos aqui para trazer consolações, não somente a nós outros, mas a todos aqueles que puderem ter contato com a nossa palestra da noite de hoje, do Centro Espírita Antônio de Oliveira, ao qual agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade que é me dada para aqui estar falando das coisas do Evangelho do Mestre amado Jesus. Hoje nós vamos trazer do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, a lição de número 26, intitulada A Negação de Pedro. Humberto de Campos, numa narrativa riquíssima, a lição é extensa, talvez não consiga fazer a leitura na íntegra, mas convido a todos a buscar, mesmo aqueles que não tenham um livro, a procurar na internet, existem publicações em PDF, e fazer a leitura de forma integral, para o devido entendimento do que Humberto de Campos nos traz nessa narrativa. Então eu vos convido nesse instante a cerrarmos os nossos olhos da materialidade e buscarmos a essência do Mestre amado Jesus, para junto a ele os nossos corações irradiar paz, harmonia, equilíbrio e pedirmos a sua proteção e amparo para que possamos, nesta noite, estarmos hermeticamente amparados pelo seu amor para nos transformarmos em luzes a iluminar todo o nosso planeta Terra, tão necessitado de amparo nesse instante. E assim damos por iniciado o nosso Evangelho da noite de hoje. Eu vou ler alguns trechos e realizar alguns comentários conforme a nossa intuição e aquilo que os amigos espirituais nos permitir do seu entendimento nesta noite. Eu vou iniciar a lição, a negação de Pedro, lendo aqui a primeira parte. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pecador não concordava com semelhante ato de extrema submissão, e chegada a sua vez, obtemperou resoluto. Essa parte aqui, o ato de lavar os pés, está inclusive no Evangelho divulgado anterior a esse, em que na ceia, na última ceia, Jesus faz esse ato de humildade para deixar o exemplo de humildade a nós outros. E Pedro não entendeu essa questão, e Jesus então diz o seguinte, no caso, Pedro diz o seguinte: nunca me lavareis aos pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar este gesto, como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançou à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade assevero-te que, sem o meu auxílio, não praticarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. Olha que interessante, quando ele faz esse alerta a Simão. Sem o meu auxílio não praticarás. O que quer dizer isso? Simão, bem intencionado, mas também dentro das suas condições humanas, não é? Achou que Jesus estava sendo submisso
ao lavar os pés dos seus discípulos. E fez essa recriminação não só junto a Jesus, mas aos que estavam ali presentes. E Jesus então o repreende: Simão, não queiras ser melhor que nenhum dos seus irmãos de apostolado, em nenhum momento da sua vida, porque sem o meu auxílio, o auxílio de Jesus, não poderás ter as alegrias supremas da redenção. O que isso nos traz? Nós, às vezes, nos colocamos por uma questão de estarmos na doutrina há algum tempo, ou por acharmos nós outros com maiores conhecimentos do que aqueles que chegam após nós, nos achamos em condições superiores a estes. E Simão estava nessa conversa com Jesus, se colocando acima dos demais, se achando em uma condição mais favorável que os demais discípulos de Jesus naquela reunião. E Jesus então diz: não queira se pôr acima dos seus irmãos, dos seus de apostolado, em nenhum momento da sua vida. Isso é uma lição de humildade. Nós, às vezes, queremos muito, ao empreendermos na caminhada do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, não é? Darmos o nosso testemunho, fazer com que os outros vejam as questões do Evangelho como nós enxergamos, que não é o absoluto, o correto e o certo. Ele passa por a nossa condição de imperfeição humana, que nós todos ainda estamos gravitando e buscando nos melhorar. E Simão também tinha as suas imperfeições, mas ele se julgou nesse instante estar em melhores condições e Jesus o repreendeu severamente. Então vamos ver o que ele diz mais à frente. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz sua generosidade quase infantil. Terminada a lição e retomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente logo após. Todavia, veemência sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. E aí, então, aproximou-se a hora do meu derradeiro testemunho. Jesus disse, após essa reflexão, que ele entristecido porque viu que aqueles mais próximos a ele, que estavam ali os seus apóstolos, não entendiam o teor da sua missão, do seu missionato, daquilo que ele veio nos trazer. Ainda tinha um contexto muito materialista, enquanto Jesus buscava trazer-lhes a essência espiritual do seu evangelho. Então Jesus diz: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergastes na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Olha que interessante. Quando Jesus traz, esse mandamento de amar-vos uns aos outros como eu vos
tenho amado. Não como eu vos amei, mas como eu os tenho amado no presente. E esse presente permanece até hoje, porque Jesus nos tem amado profundamente em todos os instantes do nosso viver. E quando ele coloca isso, ele quer conclamar a todos ao perdão, ao entendimento das falhas alheias, a buscar a humildade de saber ouvir, saber perdoar, entender as imperfeições alheias que muitas vezes gravitam em nós mesmos, por isso a reconhecemos no nosso próximo. Então, seguindo, Pedro, vendo a recomendação de Jesus, faz a seguinte questão. Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Sua dedicação, acrescentou, com certa ênfase ao propósito de se impor à confiança do Messias. Jesus então diz a Pedro que aonde ele estava se encaminhando, que era o cumprimento da sua missão entre nós, Pedro ainda não podia ir porque não tinha a condição necessária, não tinha a possibilidade do sacrifício, da extrema abnegação pelo qual Jesus passaria. E Pedro, mais uma vez, não conseguiu entender a amplitude deste conselho de Jesus. Então nós vamos ver que Pedro, mais uma vez, disse a Jesus: não posso seguir-vos. Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? E não era uma questão de coragem, era uma questão de conteúdo espiritual, de amplitude da alma, e não da imposição de coragem perante aos demais. Por vós darei minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores condições para, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgai-me então, Pedro, julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro. Angelicalmente Jesus lhe responde: não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Olha que colocação tão magnífica que é feita nessa passagem. O homem na terra é mais frágil que perverso. O que Jesus está nos colocando aí?
Muitas vezes indagamos, mas por que Deus permite que haja o mal na face da terra? E já foi colocado várias vezes que não é questão de Deus permitir ou não, mas como Ele nos criou simples e ignorante e nos colocou na senda do progresso, muitas vezes no nosso aperfeiçoamento vamos passar por dificuldades tais que vai nos levar às escolhas equivocadas. E quando ele diz aí a fragilidade do homem, né, do que perverso, é mais a fragilidade. Essa fragilidade é espiritual, a nossa condição espiritual, que nos fragiliza pelo desconhecimento ainda da totalidade das leis de Deus. Seguindo mais à frente, nós vamos ver o seguinte: Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias e tão logo se verificara a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do Evangelho e do Reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações, consoante a afirmativas de Jesus. O colegiado dos apóstolos se dispersara naquele momento de suprema resolução. A humildade com que o Cristo se entregava desapontava a alguns deles, que não conseguiram compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante, que era amor, não só aos que estavam próximos a ele, mas amor incondicional a todos os homens, inclusive aos algozes que o prendiam naquele momento. Bom, passado então algum tempo, Pedro e João resolveram seguir, para ver o que aconteceria com Jesus na prisão. Então os dois discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida cujas grades davam para um pátio extenso. E ali permaneceram Pedro e João, até o momento que João partiu para levar para Betânia, para levar as informações a Maria, mãe de Jesus, dos acontecimentos. E Pedro ficou por ali, para ver em que condições poderia estar auxiliando a Jesus. A ideia dele era poder libertá-lo. Então, nesta condição de estar ali junto àqueles que repudiavam Jesus, que o chamavam de ladrão, de herege e de tantas outras coisas, Pedro então vai passar por algumas questões que Jesus já havia adiantado a ele. Então vamos ver aqui. O prisioneiro fora trancafiado por entre zombarias e impropérios ao grupo reduzido. Juntava-se agora a massa popular. Pedro e João compreenderam que a autoridade do templo imprimia caráter popular ao movimento. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias. Experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhante de expectativas e cogitações de defesa própria, penetrou no extenso pátio onde se adensava a multidão.
não és tu um dos companheiros do homem? Então logo uma serva que servia, né, bebidas àqueles que ali estavam, vinho, a bíblia de vinho, ao identificar Pedro, pergunta: não és tu? O pescador refletiu um momento. Não és tu um dos companheiros deste homem? Indagou a serva. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que um instante era decisivo, respondeu dissimulando a própria emoção: estás enganada, não sou eu. O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento aos seus olhos era o mais razoável, porque tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-o, interpelou nestes termos: então vieste socorrer ao teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo deste homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. A noite ia adiantada quando alguns servidores vieram servir mais vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: é este? É bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível? Em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Vê que isso não seria possível? Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo. Através das grades, figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo, em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Aqui a gente faz um parênteses, porque Pedro era o mais próximo a Jesus. Tanto é que tem uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que está transcrito desta forma: Pedro, tu és a pedra sobre a qual erguerei a minha igreja. Essa palavra igreja nem existia à época. As traduções é que foram trazendo a essa condição. Se fosse colocado o templo, né, como existia, né, naquele momento, poderia se entender. Porque Jesus não ergueu nenhuma igreja quando esteve entre nós, nem decretou nenhuma religião para os homens. Ele colocou o seu evangelho e os homens, então, buscando-se melhor condições para entendê-lo, fez as dissidências das igrejas. Então existe essa, aquela e acolá. Existe o espiritismo e tantas outras religiões cristãs.
Então a gente vê, já nessa condição, que Jesus tinha para Pedro uma grande proposta. E após esta fase em que ele realmente o negara 3 vezes, e aí viu aqueles conselhos que Jesus o havia dado inicialmente: Pedro, não se coloque nunca acima dos seus irmãos, em nenhum momento da sua vida. Aí ele entendeu o que Jesus havia colocado, porque a fragilidade de Pedro, naquele momento, diante das possibilidades, de passar por uma questão difícil, a qual Jesus já disse que ele não estava preparado para segui-lo, porque requer abnegação, extremo sacrifício, e ele ainda não tinha, ele precisava aprender, e esse foi o aprendizado, passar por essa negação, e a partir daí, ele, entendendo o posicionamento do Evangelho, foi uma pessoa batalhadora e que fez por onde fosse divulgado o Evangelho que Jesus nos trouxe e nos deu como leis que o Pai nos faz seguir na existência dos mundos. E a partir daí essa lei de amor, como no mandamento que ele coloca para os seus discípulos, que sereis conhecido não pelas vestes ou por estar numa condição espiritual acima dos demais, mas serás conhecido, como está aqui, por o mandamento de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, quando ele recomenda isso a nós outros, é para que nos amemos de forma incondicional uns aos outros, principalmente nos tempos em que estamos de dificuldade, que o nosso planeta passa por extrema provação. Precisamos reconhecer a fragilidade que as outras criaturas estão passando, para que possamos auxiliar dentro das nossas possibilidades, que também nas nossas fragilidades mantemos a nossa condição bem desfavorável diante das dores do sofrimento, mas que buscamos em Jesus e no seu amor nos fortalecer para fazermos aquilo que nos é possível dentro da nossa condição, para auxiliar ao nosso próximo e amá-los incondicionalmente, como Jesus nos ama até hoje. Queridos irmãos, é através dessa lição, dessa mensagem que nos é trazido no livro Boa Nova, que traz como um diálogo simples do nosso cotidiano entre Jesus e seus discípulos, especificamente entre Jesus e Pedro, que é irmão X, com toda a sua verve poética, nos traz para refletirmos sobre nós mesmos. Não queremos ser mais que ninguém. Saibamos ouvir e entender o nosso irmão em desespero, em desequilíbrio, e se nada pudermos fazer naquele instante para mitigar as suas dores, não vamos repreendê-lo. Oremos em pensamento para que ele possa encontrar o mais breve possível o equilíbrio e a serenidade. Porque nós, assim como Pedro, negamos Jesus constantemente quando, apesar de conhecedouros do seu Evangelho, agimos de forma oposta. Quando não tratamos com amor ao nosso próximo, como não agimos com caridade àqueles que precisam do nosso concurso, nós estamos negando a Jesus a todo instante, a todo momento. Então somos nós também criaturas frágeis, homens frágeis,
não perversos, mas frágeis na condição espiritual. E estamos aqui angariando conhecimento para sermos melhores. Amigos e irmãos, agradeço por estarem comigo até este momento e vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus e aos mentores espirituais para encerrarmos o nosso Evangelho desta noite. E assim, Senhor Jesus, nos colocamos com os nossos corações em pleno favorecimento ao vosso amor, para que possamos nos abraçar mentalmente uns aos outros e que possamos, no vosso amor, nos fortalecermos para sermos menos frágeis no dia de hoje e vibrarmos luz ao planeta Terra. Que essa luz percorra todos os cantos do nosso planeta, levando paz, harmonia, equilíbrio, saúde a todos aqueles que necessitam, vibrando